Ah, não. Vamos ir à missão espacial! Eu estou me sentindo igualzinho a você. Coloquei sem cabeça de baixo. Ui! Haha! Vamos conseguir 400 dólares por cabeça. Em dinheiro. Cuidado! Pense só, nós temos filhos. Temos almoços também. Temos terra boa, bastante animais para É o nosso sistema solar! um pouco de dinheiro para que tudo seja mais fácil. Estrelas binárias. 3 meses inteiros. Talvez Oh, ai, eu tô caindo, eu tô caindo. Ah! Ui! O papai tá aqui, tá todo mundo gritado, tá? Só que o papai ajuda a gritar. Isso me fudeu, eu tô com medo. sabe como você pode brincar? E você vai ficar Ui! Uhul!